Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui de novo. Opa, beleza, agora ficou bom. Esse vídeo aqui a gente continua nosso curso de transferência de calor por convecção. Eu ajeitei minha mesa, transferência de calor por convecção. E a gente entra num módulo que esse com certeza é o módulo mais desafiador para mim, que é o módulo de evaporação e condensação. Lá no livro do Incropera ele é o capítulo 10, tá? É o penúltimo módulo desse curso de transferência de calor por convecção. Geralmente, se você estiver fazendo esse curso aqui agora, é bem provável que na sua instituição os professores não tratem desse tema se você for da engenharia mecânica ou engenharia aeroespacial, acho que talvez até engenharia civil. Por quê? Porque evaporação e condensação é mais tratado na engenharia química. Perdão. E eu mesmo não tive aula de evaporação e condensação na graduação. Mas alguns institutos ensinam ebulição e evaporação, né? Na verdade eu coloquei como, peraí, deixa eu só conferir a linguagem correta aqui, viu, gente? Eu coloquei como evaporação, mas usa-se ebulição nessa parte, só conferir aqui. No módulo de ebulição, né? Então deixa eu conferir aqui, ó, ebulição, porque são coisas diferentes, né? Ebulição não é a mesma coisa que evaporação, tá? Mas às vezes são tratados como a mesma coisa. Hoje então ebulição e condensação. E bom, ebulição e condensação são mecanismos que assim eles levam a uma taxa de transferência de calor, a coeficientes convectivos muito maiores do que todos esses que a gente viu até agora. A gente falou de convecção forçada, convecção interna, convecção natural. A gente até falou que a convecção natural ela é menos eficiente, né, para a troca de calor do que a convecção forçada. Mas a ebulição e a condensação é a melhor, é um dos melhores jeitos de você trocar calor. Você conseguir fazer mudança de fase, você se aproveita muito dessa troca de calor durante a mudança de fase. Por que isso? É porque durante a mudança de fase existe aquele negócio do calor latente, né, do fluido. Ele tá, primeira coisa, né, não é toda a faixa de temperaturas que vai entrar em ebulição. Você tem que estar trabalhando com um fluido que está próximo ali da região de saturação, né? Ele tem que estar chegando na temperatura de saturação para aquela pressão que ele está. E aí ele está chegando nessa temperatura aí, ele vai poder passar por esse processo de mudança de fase. Se você está trabalhando com um fluido que está em um processo de mudança, que está próximo da mudança de fase, você se aproveitar dessa mudança de fase para aumentar essa troca de calor é muito bom. Você vai tirar muito calor do fluido com isso, tá? Vai realizar muita troca de calor com isso. E tem jeito também de você fazer essa mudança de fase, tentar meio que impedir um pouco também a troca de calor, reduzir um pouco, sabe? Mas mesmo assim, processos de mudança de fase, eles geram mudanças absurdas de trocas absurdas de energia, tá? Bom, a troca de calor aqui ela é modelada da seguinte maneira, né? Ela sempre vai ser modelada com aquela lei do resfriamento de Newton. A gente está falando de convecção. A lei do resfriamento de Newton nos fala o quê? Que a troca de calor, o fluxo de calor, ele é igual a um coeficiente convectivo vezes uma diferença de temperatura. Mas qual que é essa diferença de temperatura agora para a gente? Olha, a diferença de temperatura que vai ser, a que nós vamos usar agora, é essa aqui, ó, é uma diferença de temperatura da superfície. Qual que é essa superfície que está aqui embaixo? Ela tem uma temperatura, certo? Aqui eu tenho uma certa temperatura, TS, e menos a temperatura de saturação do fluido. Ou seja, a temperatura de saturação ela depende de quê? Eu só preciso saber, se eu falo que eu estou a uma certa temperatura de saturação, ao mesmo tempo eu tenho a pressão de saturação. Ou seja, a água a 100 graus Celsius, a pressão de saturação dela é 1 atm também. Então, a água a 1 atm, a 100 graus Celsius está na região de saturação. Não é 100 exato, né? Quase 100 ali, mas ela tem essa característica. E a temperatura de saturação, então a temperatura que vai estar aqui, ó, T de saturação, temperatura do meu fluido. Pode ser que nem todo o meu fluido aqui esteja na temperatura de saturação. A gente vai ver o que acontece, tá? Isso também é normal, acontece em diversas aplicações também. Pode ser que eles estejam a temperatura um pouquinho maior do que a saturação já, então isso daí acontece também, tá? Nesse caso, então, a grande dificuldade nossa é definir novamente qual que é esse coeficiente de troca de calor. Esse coeficiente de troca de calor vai depender de um monte de coisas. Pega um processo de aquecimento, por exemplo, esse que eu desenhei do lado, estou aquecendo uma panela, né? Aquecendo uma panela por baixo, essa temperatura vai ficar maior aqui na parede, vai passar um pouquinho da temperatura de saturação, começa a trocar calor para dentro, né, do fluido. O que acontece aí de resultado é que vai começar a ter um monte de bolhas sendo formadas. A formação de bolhas
ou não formação de bolhas também, ela depende de alguns critérios, tá? Ela vai depender de tudo isso que eu estou falando aqui embaixo. Eu já até listei, isso aqui está no livro também, tá? A diferença de temperatura é um parâmetro importante. As ações gravitacionais são importantes, tá? Porque você vai ter o quê? A sua bolha vai estar na densidade de vapor. A densidade de vapor é muito menor do que a densidade do líquido saturado. A densidade de vapor saturado, vocês lembram quem fez a matéria de termodinâmica? Isso aí você pode pegar, tá? Eu posso até mostrar para vocês no livro depois também. Você pode ir lá e olhar qual que é o volume específico a uma certa temperatura e pressão que você escolher para a água, por exemplo, e ver lá qual é o volume específico da água a líquido saturado e da água a vapor saturado. Você vai ver que tem uma diferença muito grande. É porque a densidade do vapor saturado é muito menor do que a densidade do líquido saturado. É isso que faz, né? Essa mudança de fase expande o fluido. Então, essa diferença aqui é muito grande. Isso aí que vai gerar uma força, aí, no caso, né? Uma força gravitacional que vai ser compensada por essa força de vapor que vai estar empurrando esse fluido para cima e a força líquida empurrando ele para baixo. Tem também isso aqui, ó, que é esse HFG, que é a entalpia de evaporação. Essa entalpia é toda a energia que você gasta, é a entalpia que você tem do fluido no vapor saturado, menos a entalpia que você tem do fluido no líquido saturado. Isso aqui a gente posso até desenhar aqui para vocês, né, para quem não se lembrar das aulas de termodinâmica. Ih, rapaz, que eu peguei caneta errado. Para quem não se lembrar das aulas de termodinâmica, a gente tem aqueles famosos diagramas, né? Vou desenhar o diagrama TV aqui pra gente. Diagrama temperatura, volume específico. Nesse diagrama você tem um domo aqui, que a gente chama de domo de líquido-vapor. Tudo que está dentro desse diagrama está na fase de mistura, né? Líquido mais vapor. E a gente precisa do título, né, para definir quão próximo do líquido, quão próximo do vapor que ele está. Você desenha uma linha aqui que for, por exemplo, uma linha isobárica, você está aquecendo algo a pressão constante, ela faz assim, ela sobe aqui, depois ela vem numa linha retinha, tá? Ela não altera a pressão e não altera a temperatura, e daí ela chega até a região onde ela é um vapor saturado e ela volta a se expandir como vapor superaquecido. Toda esta linha aqui, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, toda esta região aqui, ó, está em amarelo e agora, é uma região de vapor saturado. Toda essa região de cá que eu vou desenhar agora em magenta, essa região aqui, ó, toda essa região é uma região de líquido saturado. A densidade, olha só, a densidade é o inverso do volume específico. Você vê como que a densidade, e aqui na minha cara está na frente, agora que eu estou vendo. Ah, mas eu não consigo, vou ter que fazer assim, vou ter que jogar isso aqui para baixo. Tem que jogar tudo para baixo, que aí vocês estão vendo. Perdão. Bom, você vê que a densidade do líquido variou bastante, né? Entre a região onde ele está aqui, ó, aqui ele era líquido, aqui ele é líquido, tá? E aqui ele é vapor. Olha o tanto que varia a densidade. Ele realmente, se olhar os gráficos reais, varia muito. E também você vai ter, nesses casos, tá? Você vai ter variações de entalpia. A entalpia nessa região aqui, ó, vou botar para baixo aqui de novo. A entalpia do líquido saturado, que está por aqui, ó, não tá aqui, eu não tenho nenhuma entalpia aqui mostrando no gráfico, né? Mas eu tenho entalpia nesse ponto aí de líquido saturado. Ela é uma entalpia de líquido saturado que é muito, muito menor do que a entalpia do vapor saturado. Ou seja, o meu vapor ele tem muito mais energia, né? Muito mais energia interna e pressão não só energia interna, mas aquele pressão-volume também, né, que é parte da capacidade de realizar trabalho. Por isso que a gente usa um vapor superaquecido para realizar trabalho, para passar em turbina, para tirar, né, trocar energia numa turbina e tirar potência mecânica dele. Então tem esse aumento considerável, tá, de entalpia nessa região aí. Essa diferença ela é grande o suficiente para ser um parâmetro muito importante, esse aumento da energia que você vai ter no seu fluido. Entra aqui também, tá? Parâmetros como eu estou mostrando aqui agora. Está sendo mostrado aí deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, isso aqui vai ser a tensão superficial, tá? Isso aqui é a tensão superficial. Esse sigma aí, ó, tá marcado. É a tensão superficial do meu fluido. Tensão superficial que é aquela, né? Aquela tensão que as partículas fazem umas com as outras. Quem quiser ver, tem até meus vídeos lá de mecânica dos fluidos após graduação. O que é a natureza da tensão superficial? Se você observar, por exemplo, aqui eu tenho água, né? Eu estou supondo aqui pra gente que aqui eu tenho água, tá? Água, e aqui eu vou ter ar, tá? Se eu olho nessa interface que eu tenho aqui, eu vou dar um zoom nessa interface, o que vai acontecer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vim aqui, eu vou dar um zoom nessa interface aqui, e aí eu vou jogar ela lá pra frente, tá? Vou jogar ela aqui, ó. Jogar ela aqui, ó. Opa! Aqui e aqui. E aí eu vou ter um círculo aqui dela agora.
um círculo aqui dela. Opa, então agora estou enxergando essa interface ali, lá no cantão, tá? Se eu olho para essa interface aqui, vou puxar ela aqui um pouquinho. Se eu olho para essa interface, o que eu tenho ali dentro? Eu vou ter uma quantidade de partículas de água, que vão estar aqui, um monte de partículazinhas. Posso até tirar isso aqui que fica mais fácil de desenhar. Um monte de partículas de água, tá? E perto da interface não tem perto da interface não tem mais nada, e aqui vão ficar um monte de partículas de ar, que vão estar aqui, ó. E as partículas de ar estão se movimentando, elas se movimentam livremente, mas as partículas de água, elas têm aquela força atrativa entre elas. Elas têm atração e repulsão, né? Mas as forças atrativas são muito maiores, porque a característica do líquido é ter forças atrativas muito grandes. Então essas forças de atração, repulsão delas ficam ali se balanceando, mas para as partículas que estão aqui no meio, pega essa partícula aqui, por exemplo, ela está meio que se equilibrando, né, com as partículas que estão ao seu redor, né? Ela tem forças meio que iguais distribuídas ao seu redor, então ela está meio que no equilíbrio, assim, ela distribuiu suas forças igualmente ao longo de todas as direções. Mas essa partícula que está aqui no topo, olha essa daqui, ó, essa aqui que está no topo, dá um zoom aqui para vocês verem. Essa partícula que está no topo, ela só tem algumas companheiras, né? Tem essa daqui, tem essa daqui e tem essa daqui. Então ela não tem, as tensões dela estão mais distribuídas para baixo, né? Não tem como compensar isso para cima, porque em cima é ar, ela não interage com o ar, ou interage muito fracamente com o ar, na realidade. E é quase desprezível, né? E nesse caso, as tensões dela estão apontando para baixo. O que acontece? As partículas que estão no topo, elas tentam se empurrar para baixo. E as partículas que estão embaixo, pelas forças, elas vão reagir a esse excesso de tensão repulsivamente, elas tentam empurrar essas partículas para cima. O resultado é que gera um balanço de forças ali em cima, sabe? Eles ficam meio que se degladiando e geram uma tensão superficial. Essa tensão, gente, ela aponta na interface do líquido, tá? Ela aponta nessa direção aqui, ó, para cá e para cá. É como se ela estivesse tentando estirar a superfície do líquido, tá? E essa tensão, por existência dessa tensão, ela vai tentar, acaba que a interface do líquido ela atinge a menor área possível. Por isso que quando você vê uma gota, por exemplo, você está vendo um cano de água lá, está caindo água aqui, ó, começou a gotejar desse cano. O que acontece com essa gota começa a sair? Ela começa a tomar um formato meio esférico, né? Por quê? Porque a esfera ela é a menor área superficial possível para o volume que você tem de fluido, para um dado volume de fluido. Você der um volume, qualquer menor área que ele pode ter, é a área esférica. Por isso que ele aciona ele alcança esse estado de equilíbrio, que é o menor esforço possível, né? Pode ser feito pelas moléculas, para você garantir a menor área possível graças à tensão superficial, beleza? Então a tensão superficial é algo assim muito importante para essas bolhas, né? Se você tiver muita tensão superficial, se a tensão superficial for muito grande, elas conseguem ficar nesse formato esférico um pouco mais. Se ela for muito pequena, elas acabam se deformando mais fácil, tá? Vamos então voltar para os outros parâmetros que tem aqui também. Os outros parâmetros são parâmetros que a gente já está acostumado, né? Você tem o comprimento, esses são os comprimentos característicos, o tamanho da placa que está aquecendo, a densidade, CP, condutividade térmica, viscosidade. Tudo isso é importante. Isso daí, gente, se você fizer uma análise dimensional, aquela famosa análise que tem lá em mecânica dos fluidos, né? Os PIs de Buckingham, tá? Vocês podem até fazer isso aí depois e ver o que vai dar. P de Buckingham. Essa famosa análise dos P's de Buckingham, ela vai dar, você vai conseguir encontrar parâmetros adimensionais a partir disso, tá? E você encontra que o seu número de Nusselt, que a gente sabe que estava usando o coeficiente convectivo, agora vai ser o número de Nusselt que a gente vai conseguir encontrar. O número de Nusselt ele é uma função, tá? Uma função desses 5 parâmetros aí. Ó, esse parâmetro aqui ele parece com uma coisa que a gente já viu, né? A gente viu nas últimas aulas aí, aquele parâmetro do número de Grashof ou do número de Rayleigh, né? Quase o número de Rayleigh, só não tem o Prandtl aí no meio, mas é quase o número de Grashof, mas ele não é o número de Grashof ainda não, tá? Porque você vê que a viscosidade aqui embaixo é a viscosidade dinâmica, ele está com uma densidade aqui em cima, o número de Grashof não tem a densidade, então ele é parecido também. Se a gente pensasse que essa diferença de densidade aqui, a gente lembra que tem isso, né? O menos beta vezes delta T, ele é aproximadamente igual a uma diferença de densidade sobre ρ. A gente tem essa consideração aí, né, que a gente pode fazer. Olha, então daria para tentar aproximar essas coisas aí, falar que ela tem uma relação, mas não é exatamente a mesma coisa, tá? Então é um número que lembra o número de Grashof, ele tem até, a gente pode até tentar interpretar ele bem parecido com o número de Grashof nesse caso, porque ele tem essa relação, tá? Uma relação entre as forças de empuxo e as forças viscosas, mas ele não é necessariamente o número de Grashof, até porque a gente está olhando aqui uma relação entre as forças de empuxo nessa mudança de fase. Você vê aqui, ó, esse ρL é o que? A densidade do líquido saturado, que ela é maior do que o ρV, que é a densidade do vapor saturado, beleza?
Esse parâmetro aqui também ele é importante. Você está vendo esse CP-DT, CP-ΔT? Você se lembra lá que se tiver um processo que estiver a pressão constante, o processo de mudança de fase ele é um processo a pressão constante. Ele não pode ser um processo a volume constante, porque você vai estar alterando o volume do fluido consideravelmente. Né? Se você tiver um processo a pressão constante, você pode escrever isso daqui. Ó. Você pode escrever aqui, a troca de calor dividido pela massa específica é igual ao que? CP ΔT. A gente tem isso aqui, ou seja, isso aqui está relacionado à troca de calor que é realizada para essa diferença de temperatura. Tá? Então a gente está avaliando isso aí. Essa parte de cima quer dizer o seguinte, olha, eu tenho esse budget aqui de transferência de diferença de temperatura, esse aqui então, multiplicado pelo meu CP, eu tenho uma certa quantidade de calor que está sendo trocado. Só que tem um detalhe, vou até tirar isso aqui, esse beta, porque ele não vai fazer parte da nossa discussão não. Tá? Eu vou escrever outras coisas aqui agora. Esse calor que é trocado, será que é todo ele que é usado para mudança de fase? Talvez não seja, tem um parâmetro para ele. Né? O parâmetro que nos diz, a gente sabe qual que é a energia que é usada para essa mudança de fase. Né? A energia que é usada para mudança de fase, ela é essa entalpia de evaporação. Quanto que é essa entalpia de evaporação? Vamos olhar aqui, vou pegar uns valores aqui de tabela, tá? Vou abrir aqui no livro, quer ver? Tabela, tem que ir lá para baixo, tabela A.6. Vocês podem ir lá na tabela A.6 e observar aqui o seguinte. Vou abrir aqui para vocês verem. Olha, tem uma... tirar isso aqui. Isso aqui é para água. Tabela propriedades termofísicas da água saturada. Vamos lá, por exemplo, a 373 Kelvin. Aqui eu tenho... Olha, primeira coisa, podemos confirmar aquilo que eu falei. Olha a diferença de densidade. Olha, isso aqui é o volume específico vezes 10 a 3, tá? Para o líquido saturado. E então, a densidade do líquido saturado é mais ou menos 1 sobre 10 a menos 3, quer dizer, 10 a 3, praticamente 1000. E a densidade do gás, do vapor saturado, é 1.861. Ou seja, isso aí, se você vai inverter esse volume específico aqui, vai dar o que? 0,5, né, mais ou menos, 0,5, 0,6, uma coisa assim. E essa daqui é a sua densidade de vapor saturado. Ou seja, tem 1000 para líquido saturado e 0,5 para vapor saturado. Então, bem diferente nas densidades. Você vê como é que varia a densidade aí exatamente na mesma temperatura que a gente está olhando, ó, que é a temperatura de 100 graus Celsius, né? Você tem exatamente uma variação de densidade bizarra. A entalpia de evaporação é justamente esse terceiro parâmetro aqui. Ó. A entalpia de evaporação a 100 graus Celsius ela é igual a 2.257 kJ por quilograma. Tá? Então eu tenho, isso aqui seria para água, vamos fazer esse exemplo aqui. Ó. Isso aqui seria para água 2.260 mais ou menos, né, quilojoules por quilograma. Quanto que eu precisaria para ter isso daqui, ó, igual a 2.260? Qual deveria ser o meu ΔT para alcançar esse valor aqui? O CP da água está dado lá, tá? O CP da água está dado, ele é aqui, ó, CP da água como líquido saturado. Cadê o CP? Calor específico, tá vendo? Calor específico da água, ele é dado aqui, ó. Tem 4 que é o calor específico da água como líquido saturado e 2 que é o do vapor saturado. Vamos usar o da água, né? Já que é ela que vai estar sendo aquecido aí. Você teria que ter então 4, mais ou menos, aproximadamente 4 vezes um ΔT para ser igual a 2.260. Seria isso aí. Eu quero saber qual que seria o meu ΔT. O meu ΔT então já dá para fazer de cabeça aí, né? A diferença de temperatura que eu precisaria seria da ordem de 550 Kelvin, ou seja, eu precisaria de um ΔT de 550 550 Kelvin. Ou seja, eu joguei muito zero, né? 550 Kelvin para ter uma troca de calor, para ter uma diferença de temperatura suficiente para que ela se igualasse à minha entalpia de evaporação. Ou seja, você vê que assim, é muito calor. É muito calor. Entalpia de evaporação é muito calor que é trocado. Assim, é bastante mesmo. Então, isso aqui indica, né, pra gente que assim, a gente está falando de entalpia de evaporação, a gente precisa de muito calor. A gente não ferve a água na panela a 100 graus Celsius, a nossa panela vai chegar a uma temperatura de 650 graus Celsius. Não chega isso, ela chega um pouquinho acima só para causar evaporação. Mas 650 graus Celsius é muita coisa. Você estaria fazendo um processo de ebulição aí muito bizarro mesmo na hora, sabe? E já teria radiação, tem um monte de coisa diferente. Então aqui assim você teria
você está te falando que esse processo aqui geralmente ele vai dominar, esse parâmetro que a gente está criando aqui, ó. Esse daqui a gente já sabe, né? Já vimos de outras formas. Esse aqui é o número de Prandtl, não precisa nem se achar ele estranho de alguma forma. E esse daqui, o último termo, ó, ele apresenta praticamente, o que ele está representando? Um denominador que representa alguma coisa relacionada às forças de empuxo, e esse de baixo são as forças de tensões superficiais. Esses dois dados são propriedades, tá? Aqui tudo é propriedade, na verdade. O G é uma constante, né? A gente sabe que a constante não, é a aceleração da gravidade. O L é uma dimensão, mas isso daqui representa as forças de empuxo. Ele está relacionado a essa diferença de densidade. A gente viu que para a água, quando a gente fala só para H2O a mais ou menos aí 100 graus Celsius, a gente tem o seguinte. Para H2O mais ou menos a 100 graus Celsius, a gente tem o seguinte. A gente tem isso aqui, essa diferença de densidade vai dar aproximadamente, né? A diferença de densidade dá mais ou menos 10 a 3, tá? Dá mais ou menos 10 a 3. O G vezes 10. Então isso aqui vai dar 10 a 4. Se aqui for, considera esse área o comprimento 1, esse parte acima aqui do numerador vai dar mais ou menos alguma coisa de 10 a 4. Vamos ver quanto que é a tensão superficial. A tensão superficial aqui é dessa forma, ó. Tensão superficial é aqui, ó, esse último, ó. Tensão superficial, e ela é vezes 10 a 3 aqui, ou seja, esse valor que está sendo mostrado, 58, é vezes 10 a menos 3. E esse valor aqui me indica, ó, que esse número todo aqui vai ser um número bem alto, né? Eu tenho um 10 a 3, 10 a 3 ou a 4 em cima, e tenho um 10 a menos 3 embaixo, pô, vai dar um número alto pra caramba. Então esse número aqui vai ser um número bem grande mesmo que vai aparecer, tá? Então a gente já está vendo que para o caso da água, né, nas temperaturas, esse número aí acaba sendo grande, ou seja, tem muito mais força de empuxo do que tensão superficial. Isso daqui tudo se traduz como números adimensionais, tá? Isso daqui, ó, esse número aqui que a gente viu, essa relação do calor trocado, que a gente chama de calor sensível também, tá? Dado pela diferença de temperatura sobre a entalpia de evaporação, é chamado número de Jacob, número dado a Max Jacob. Esse número aqui a gente já viu que é o Prandtl, e esse daqui é chamado de número de Bond. Então esse aqui seria o número de Jacob, assim se escreve dessa forma, Max Jacob. Esse é o número de Prandtl, a gente já conhece. Esse aqui é o número de Bond mesmo, tá? James Bond, mas não é James Bond o nome do cara que fez, não. Em alguns livros ele aparece com esse nome aqui, ó, número de Eötvös, com esses as tremas ali em cima do O. É o outro nome que é dado. E querem uma curiosidade bem interessante? Se você joga 1 sobre o número de Bond, o número dele é o número de Jesus. De Jesus mesmo. Aqui tem um número chamado número de Jesus, tá? Número de Jesus, dado em homenagem a outro cara aí. Não é o Jesus que a gente conhece do cristianismo, não. Esse número ele indica pra gente, né, assim, que o que cada um desses números indica? Olha, qual que é a quantidade de calor que está sendo trocado naquela temperatura, que seria trocado, né, naquela temperatura em um processo dessa água, e o calor que está sendo trocado pela entalpia de evaporação. Ou seja, o número de Jacob normalmente ele é bem pequeno. O número de Bond, para este caso que a gente está analisando, ele é bem alto, né? A gente está falando de água a 100 graus Celsius. O número de Bond ele tende a ser bem alto, acaba fazendo... O que isso aqui causa exatamente no fluido? Pensa o seguinte, você está aqui, ó, numa piscina, no caso desse aqui que está ocorrendo essa ebulição, o número de Jacob é mais de calor, né? Mas o número de Bond ele tem influência visual mesmo. Por quê? Porque o número de Bond ele é essa relação, como a gente falou, entre as forças de empuxo e as forças de natureza, forças de tensão superficial. Esse é o nosso número de Bond, tá? Esse número de Bond, pensa o seguinte, se eu tiver muita força de empuxo e pouca força superficial, na verdade o caso mais fácil de enxergar é esse aqui, ó, é um caso parecido com esse que a gente estava falando da bolha, o que acontece nesse caso, né? A bolha está sendo formada, não na bolha não, a gota, né? A gota saindo de um tubo, né? A gota tem uma tensão superficial, ela tem forças de empuxo com relação à densidade do ar, tem, né, também, né? Vai ter um pouquinho, mas é menos, né? A força de empuxo do ar ao redor dessa bolha, pensa assim, ela seria o volume ocupado pela bolha vezes a densidade do ar, que nessa região seria muito pequeno. Se eu tiver ar aqui, né? Se eu tiver ar ao redor e aqui for água, né? Então eu tenho uma força de empuxo muito pequena ali nessa bolha. Nesse caso da bolha se formando na gota, assim, a gota de água saindo de uma torneira,
a força de empuxo é muito baixa e a força de tensão superficial é muito alta. Por isso que ela fica com esse formato redondo. Ou seja, quando o número de bond ela é pequeno, vou botar aqui assim, ó, bond é, sei lá, menor do que 1, não sei se isso é um parâmetro na verdade, tá? Mas aí você começa a formar bolhas mais redondas, tá? As bolhas ficam redondinhas. Por quê? Porque a força de tensão superficial, ela consegue, né, ela consegue ser maior do que as forças de empuxo, empurrar essa força de empuxo para fora e forma um formato perfeito da bolha. Se o número de bonds, pelo contrário, agora ele for maior do que 1, agora um bond ele é maior do que 1, o que acontece? As forças de empuxo elas começam a empurrar essa bolha para dentro. E aí elas vão começar a vencer essa tensão superficial ou deformar essa tensão superficial. Isso pode gerar a quebra da bolha ou pode gerar bolhas muito deformadas, assim, ó, quando aquelas bolhas se deformam, sabe, formam bolhas assim meio malucas, tal. Esse tipo de bolha vai se formar assim, tal, essas bolhas meio malucas, assim, deformáveis. Esse tipo de bolha é formado com o número de bond, é muito alto. Então vocês já entenderam alguns parâmetros aí. O que interessa, o que cada uma dessas coisas interessa? Olha, formação de bolha é muito importante para a troca de calor. Existem hoje muitas pesquisas para se entender como você consegue controlar a formação de bolha, porque não é fácil, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo que é muito legal, só que ele está com som. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha, isso aqui é um vídeo do MIT, ou seja, o pessoal do MIT estava estudando formação de bolhas, tá? Deixa eu ver como é que está aqui a minha câmera também. Aí, beleza. O pessoal do MIT estava estudando formação de bolhas, porque eles sabem o tanto que isso é importante para a troca de calor. Esse estudante pós-graduação tá aí, isso aqui é de que ano? Eu nem sei, cara. 10 anos atrás, que esse cara já deve estar dando aula há muito tempo. Ou então trabalhando em algum laboratório há muito tempo. Eles estão mostrando que é a formação de bolhas. Eles querem fazer esse tipo de formação de bolha, ela é descontrolada, tá vendo? Você não tem controle sobre ela. Ele forma. Você pode ter impurezas na superfície, essas coisas que são meio descontroladas, você não consegue saber o que está acontecendo, vai formando bolha. Se você sabe como a bolha vai ser formada e consegue controlar um padrão de formação de bolha, você consegue otimizar essa formação de bolhas e otimizar a troca de calor. Olha só, a otimização de troca de calor é um processo que é extremamente complexo. Isso aqui, ó, gente, isso aqui é difícil demais se você conseguir modelar. Demais. É muita não estacionalidade, muitos fenômenos ocorrendo. A gente já viu, né? Aumentou o nosso número de... Até agora a gente estava lidando com 2, no máximo 3 parâmetros adimensionais, já mudou para 5. Esse fenômeno é muito difícil de ser estudado. E quando você tem esse tipo de formação de bolha, é difícil você conseguir predizer ou controlar a sua troca de calor. Eles querem mudar o mecanismo, ter um jeito de controlar a formação de bolhas. Isso é fantástico, tá? Eles fazem isso com utilização, no caso deles, eles fizeram isso aqui com utilização de detergentes e também eles vão polarizando a superfície de alguma forma, vão jogando uma descarga elétrica e eles conseguem controlar a formação de bolhas. Olha só, eles estão aquecendo todo mundo, mas eles conseguem, olha, eu quero formação de bolha só naquele lado lá. Ele está formando a bolha, olha que bolhas bonitinhas, ó. Começa a formar bolhas exatamente como eles querem que sejam formadas. Eles estão formando bolhas exatamente no padrão, na frequência, na ordem que eles querem que essas bolhas sejam formadas aqui. Ó. Aqui já tem um outro padrão de formação de bolhas. Aqui eles vão ter outro padrão de formação de bolhas. Você imagina isso aí numa indústria em que você consegue controlar o padrão de formação de bolhas. Isso aí seria fantástico, né? Eles têm um vídeo aí, eu vou mostrar para vocês com áudio, porque é muito incrível, cara. Isso chama-se Ode to Bubbles, né? Eles colocam uma sinfonia para tocar. Óbvio que primeiro tem aí a nossa propaganda. Agora começou a aparecer propaganda de indústria pra mim. Acho que eu tô mostrando muito vídeo de engenharia, tá começando a dar isso. Não tem dinheiro pra comprar isso, não, tem que avisar eles. Ótimo, Bubbles. Vou botar o som pra vocês verem, ó. Talvez apareça aí. Não sei se vai aparecer. Não sei se vai aparecer. Olha só que legal. Vamos fazendo. Muito legal, né? Da Nona Sinfonia de Beethoven. Eles colocam isso junto e mostram, né, como é que as bolhas são formadas e tal. Eu acho isso fantástico, assim, ou seja, é uma área com muita coisa ainda para fazer. E assim, é muito difícil ser estudado. Um dos objetivos a gente vai ver ao longo desse módulo aqui é você entender essa formação de bolhas, tá? Agora que a gente já passou um pouco pela essa discussão física, a gente entra na próxima aula a gente vai falar um pouco mais. Se eu só definir uma coisinha, tá? O vídeo já está longo, mas eu queria definir umas coisinhas aqui antes de ir embora. Tem 4 coisas que precisam ser definidas para a gente falar de ebulição.
Uma ebulição de piscina, o que é ebulição de piscina exatamente? Ebulição quando você tem um meio está parado. Ou seja, o seu fluido está parado, igual numa panela, você está aquecendo ali, e a movimentação de fluido que acontece é pela formação de bolhas, para convecção e tal, essas coisas. Não acontece, nem não tem nada forçado sobre ele. Exatamente existe a ebulição forçada, que você vai ter ebulição ocorrendo com um fluido em movimento, ou seja, você tem um fluido em movimento. Nesse caso, você vai ter ebulição, ela é causada, mas você não necessariamente pelo movimento do seu fluido, mas você vai ter esse movimento advectivo de algo externo empurrando o seu fluido, tá? Existem também duas definições para ebulição com relação ao meio, tá? O seu meio pode estar, o que eu falei, você pode estar nesse meio aqui. Deixa eu apagar essas coisas aqui que são meio, foram só exemplos, né, que a gente estava demonstrando. Isso aqui, isso aqui. Vou botar aqui assim. Aqui essa temperatura de saturação pode ir embora, isso aqui também pode ir embora, isso aqui também. Isso tudo eu tenho para quem quiser ver depois lá nas minhas videoaulas de mecânica dos fluidos, tá? Eu passo essas partes aqui bem detalhadamente também. Quem quiser ver essa parte de força de tensão superficial também, tem lá bem explicado também. A ebulição subresfriada é porque, olha só, o que eu falei, nem toda a sua temperatura do fluido aqui vai estar na temperatura de saturação, tá? Pode ser que não esteja na temperatura de saturação. Pode ser que você esteja com a temperatura desse fluido aqui, com a temperatura do fluido que é um pouquinho abaixo da temperatura de saturação. O que vai acontecer? Você vai ter um aquecimento nessa região aqui, ó. Essa região aqui do fluido vai ser aquecida, vão formar bolhas que vão começar a subir, mas elas chegam na região aqui, elas se resfriam e voltam e coalescem de novo e vira líquido novamente. Ou seja, tem uma região de formação de bolhas de convecção acontecendo próximo do fluido, mas fora do fluido não tem nada para continuar naquela temperatura que a bolha se formou, então ela fica nessa região. Esse tipo de ebulição é chamada de ebulição subresfriada. O que quer dizer? Que o meio está a temperatura um pouco abaixo da temperatura de saturação. Beleza? Essa é a definição dessa ebulição subresfriada. E a ebulição saturada é quando o seu meio está com a temperatura acima da temperatura de saturação. Ó, seu meio está a temperatura um pouco acima da temperatura, pode estar na verdade bem acima, né? Mas isso aí é detalhe, tá? Está com temperatura acima da temperatura de saturação. Quando isso acontece, você vai ter inversão disso daqui, ó. Vai ter inversão disso aqui. Aí o que acontece nesse caso? Deixa eu botar aqui agora, vai ter uma temperatura maior ou igual à temperatura de saturação. Sua bolha começa a ser formada, ela entra no meio e o meio já está com a temperatura um pouco acima da temperatura de saturação ou está na temperatura de saturação. O que acontece? Começa a subir a bolha. Ela tá no meio, que ela está na mesma, a bolha está na mesma temperatura do meio. Como ela está com densidade menor, ela começa a sofrer a força de empuxo para cima. Como ela vai indo para cima, ela vai chegar uma hora que ela vai sair aqui do domínio. Então ela vai sair do domínio. Ou seja, o que eu falei, eu acho que eu falei errado, gente. Isso aqui acho que no livro fala que essa temperatura tem que ser a temperatura de saturação, tá? Tem que ser aproximadamente igual à temperatura de saturação, porque o meio está com a temperatura que começa, que ele consegue, a bolha vai estar na mesma temperatura do meio, mas ela está com a densidade menor e ela vai para cima. Se ela tiver com temperatura maior, que é o caso da subresfriada, ela se condensa de novo e volta. Então a temperatura saturada faz com que a bolha saia do domínio, tá? Ela vai evaporar e vai embora do domínio, beleza? Aí você tem transferência de massa, né? Tá mandando massa para fora mesmo, beleza? Esse caso aqui então fica as nossas definições iniciais. Próxima aula a gente fala um pouco mais sobre ebulição e piscina, beleza? E a famosa curva de ebulição. Até mais, pessoal, um abraço.